Bom, iremos falar sobre a maioridade penal. Você já teve que se controlar para continuar a fazer um trabalho muito chato? Ou parou para jogar só um pouco enquanto estava estudando e quando viu já era de madrugada? Esse tipo de situação que demanda o autocontrole pode revelar muito mais do que imagina. No final da década de 1960, usaram marshmallows para estudar o autocontrole de crianças de 4 anos na Universidade de Stanford. O teste era bem simples. O pesquisador entra na sala, deixa o marshmallow na frente da criança e diz: Vou sair da sala e volto em 15 minutos. Se você não comer esse doce até eu voltar, te dou mais um e você ficará com dois. Mas se você comer esse doce, quando eu voltar, você não ganha mais nada. É só a criança se controlar por alguns minutos e terá uma recompensa ainda maior. Se não se controlar, perde um ganho futuro. Elas olharam para o doce, cheiravam, lambiam, mexiam, se distraíam e faziam o que podiam para não comer. Muitos não resistiram e comeram o marshmallow, em média de 3 minutos depois de serem deixadas sozinhas. Só um em cada 3 crianças aguentavam até o final. Bem simples, não? O grande achado de Michel foi a volta a estudar o que aconteceu com as crianças de 10 anos depois. Os adolescentes que foram crianças que tinham autocontrole e conseguiram esperar para ganhar o seu segundo marshmallow se desenvolveram com maior desempenho escolar, menos problemas cognitivos, sociais e até menos estresse. A habilidade de se controlar e adiar a recompensa por algo melhor se estendia para outras tarefas e situações na vida delas. Conseguiam ficar em casa estudando quando precisavam, por exemplo. Acompanhando esse grupo até a idade adulta, mais de 40 anos depois dos primeiros testes, aqueles que foram mais impulsivos e comeram o doce mais cedo foram os que mais tiveram problemas profissionais, menor formação e até maior uso de drogas. Repetições do experimento do marshmallow ainda demonstraram que as crianças aceitavam esperar muito mais quando tinham certeza de que seriam recompensadas, do que em situações incertas. Como Dan Gilbert comenta no já citado e ótimo: o que nos faz felizes? Vivemos uma disputa com nossos impulsos entre o que queremos no presente e o que queremos no nosso futuro. Quando você escolhe não gastar o seu dinheiro com algo supérfluo agora, você está guardando o seu dinheiro para o seu eu do futuro. Quando você não faz o trabalho que precisa fazer, você está sacaneando o seu futuro. Passamos nossa infância na escola não porque ela é legal, mas sim porque, quando adultos, vamos precisar do conhecimento que ganhamos lá. Se o futuro é incerto, damos menos peso ainda para o valor de espera agora. Os Estados Unidos passaram por esse problema quando debatiam se condenariam à morte de Christopher Simmons, que aos 17 anos assassinou cruelmente uma mulher. O relatório neurológico, apresentado por 8 associações médicas, foi bem claro: adolescentes ainda não amadureceram o lobo frontal, responsável por julgar as punições e conter atitudes impulsivas. Longe de justificar o crime, os médicos julgam que não adianta ameaçar adolescentes com a punição maior ou pior que eles. Provavelmente não vai levar isso em conta. Um estudo de mais de 54 milhões de homicídios cometidos por adolescentes e adultos na Califórnia concluiu que vários reforçam Marcados por pobreza e falta de perspectiva do que pela idade de quem comete o crime. Tanto que assassinatos cometidos por adolescentes são raros entre os mais ricos. Esses crimes são mais comuns entre jovens, simplesmente por populações mais pobres, onde eles acontecem em proporção maior de jovens. Menores de idade são capazes de crimes horrendos, e muitos os que cometem não deveriam conviver com a sociedade. O próprio Chris Simons está cumprindo perpétua pelo que fez. A prisão aqui é uma proteção para a sociedade. É uma punição por o que ele fez. Se você busca uma punição que traga um senso de justiça contra o crime que o menor já cometeu, reduzir a maioridade pode ser um ótimo caminho para aplicá-lo em mais gente.
Mas se você quer prevenir os crimes cometidos por menores, ameaçar por punições futuras, não vai mudar a propensão de cometerem os crimes agora. A punição está em um futuro muito distante para diferenciar entre 20, 30 ou 40 anos presos. Quem consegue se conter agora em favor a um benefício futuro nem estaria cometendo um crime para começar. De repente, dar educação e perspectiva de vida para quem ainda não cometeu crimes poderia dar os motivos para que eles nunca cometam e a mentalidade para reconhecer o valor disso. Se conter agora é um impulso bem menos controlável quando não há nenhum marshmallow a ser perdido nem outro a ser ganho no futuro. Como funciona o sistema penal para menores nos dias de hoje? A maioridade penal, que é estabelecida a partir dos 18 anos, somente será prevista na nossa Constituição Federal. Sendo assim, no Brasil, menores de 18 anos têm uma loja especial para lidar com as suas infrações. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tem um caráter protetivo e pedagógico, prezando pela educação do jovem e não pela sua punição. Até mesmo a linguagem do mesmo é um pouco diferente do nosso Código Penal. Nele não cita crimes, mas sim infrações. Não fala de medidas penas, mas sim de medidas socioeducativas. Os jovens de 12 a 17 anos, que já podem ser responsabilizados por uma infração, podem ser submetidos a ter 6 tipos de medidas socioeducativas, sendo elas a advertência, a prestação de serviço à comunidade, de reparar o dano causado, liberdade assistida e semi-liberdade e até internação. Alguns argumentos contra e a favor da redução da maioridade penal. O assunto ele acaba sendo bastante conhecido pela divisão de pensamentos, em favor e contra. Alguns argumentos a favor da maioridade penal são: jovens de 16 e 17 anos já teriam a capacidade necessária para responder os seus atos. A população é a favor da redução, que os jovens se sentiram mais livres para cometerem crimes, sabendo que não iriam para o sistema prisional. Que muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo dos 18 anos, que as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente são insuficientes, que os menores infratores acabam chegando aos 18 anos sem histórico de reincidência e que a redução da mesma diminuiria no aliciamento de menores pelo tráfico de drogas. Agora, alguns argumentos contra a maioridade penal. Que para a prevenção de novos crimes, a educação seria mais eficiente do que a punição. Que o sistema prisional brasileiro não contribuiu para a reinserção do jovem à sociedade. Que prender os menores agravariam ainda mais a crise do sistema prisional, pois as crianças e os adolescentes ainda estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos, que a redução afetaria principalmente os jovens em situação social vulnerável, e também que a Constituição preferiu proteger os menores de 18 anos,